Esse é o terceiro vídeo de estratégia comportamental da série que nós começamos, né? Que no primeiro vídeo da série nós falamos sobre nós falamos sobre reforço e modelagem, né? E agora nós estamos fazendo os vídeos sobre punição, extinção e punição e extinção, né? Nós fizemos dois vídeos pequenos sobre punição e extinção, e agora nós vamos continuar, né? Punição, qual a diferença, né, de extinção e punição? Punição, nós vamos tentar aqui colocar algumas coisas, colocar exemplos também sobre a extinção, a punição, como que é feito também. Nós já até explicamos no segundo vídeo, porém nós temos tentado detalhar o máximo que nós pudermos. Agora, se alguém tiver dúvida, coloca no comentário, se inscreva no canal, veja novamente o vídeo e nós vamos procurar, né, esclarecer da melhor forma, né? Punição. Qual a diferença de punição e extinção? Punição é adicionar uma consequência que diminui um comportamento. A consequência pode ser adicionar algo negativo, por exemplo, um castigo para uma criança, multa de trânsito, crítica verbal, retirar algo positivo, mas não algo que previamente reforçava o comportamento, né? Então, o que acontece na punição? Punição, você adiciona uma consequência que reduz o comportamento. Você adiciona alguma coisa, né? Você não tira um comportamento. A extinção, né? A diferença entre isso é que a extinção essa envolve a retirada de um reforçador para um comportamento, enquanto que a punição envolve retirar algo que não está relacionado com o reforço. Então, a extinção, só lembrando, né, que da história da criança lá, a criança, ela queria ela vai com o pai no supermercado e ela queria um doce, né, e o pai, aí o pai não dá o doce, e ela começa um comportamento de birra, né? Se o pai ceder, ele vai reforçar o comportamento da birra. Então, para retirar esse comportamento de birra, o que o pai faz? O pai não dá o doce, né? É exatamente isso. Pô, mas quer dizer que quando eu dou o doce, eu reforço um comportamento? Eu dou um reforço? Sim, dá um reforço. A punição não. A punição, ela não tem esse negócio de tirar reforçador, não, né? Ela ela adiciona uma consequência para diminuir um comportamento. Aqui, ó, castigo para uma criança. A criança fez alguma coisa, dá um castigo nela. A pessoa, né, ela tem a multa de trânsito. O que é a multa de trânsito? É uma punição. Ela não é uma extinção, ela é uma punição. A pessoa passou no sinal vermelho ali, ela vai ser punida, ela vai ter uma multa de trânsito. Ou a pessoa andou com um veículo lá, com um veículo de forma irregular, e ela parou também numa blitz, né? Ela vai sofrer uma multa de trânsito, que é uma punição. E às vezes quando a pessoa faz alguma coisa e você faz uma crítica verbal, você está fazendo uma punição. Ou você retira algo positivo, né? Mas que não algo que previamente reforçava o comportamento. Então, se você tirou algo que reforçava o comportamento, o que você está fazendo? Você está praticando a extinção. Se você retirou algo, mas que não reforçava o comportamento, você está fazendo a punição, a extinção. Aliás, se você tirou algo que reforçava o comportamento, você está fazendo extinção. E se você retirou algo positivo, mas que não reforçava o comportamento, é a punição.
Exemplo, digamos que a sua irmã o pressione para passar mais tempo cuidando de sua mãe, que está doente. Ela faz isso resmungando, criticando ou culpando você. Até agora você cedeu e passou mais tempo com sua mãe. A extinção desse tormento envolveria definir esse comportamento de sua irmã como indesejado e inútil. E nunca mais concordar em passar mais tempo ajudando com sua mãe, quando sua irmã o pressiona. Isso aqui é extinção, né? A punição pode envolver interromper a cordialidade, recusar-se a se encontrar com sua irmã, xingá-la, invocar águas passadas e fazê-la sentir-se culpada e criticada. Então, aqui eu acho que dá bem para entender. Aqui, né, você tem um parente, uma mãe, né, que colocou a mãe, que para você passar o tempo com sua mãe, a irmã está sempre pressionando, está xingando, culpando. E o que você faz? Para que ela não tenha esse comportamento de pressão, sua irmã não tenha esse comportamento de pressão, o que você faz? Você pratica a extinção. Aliás, o que você faz? Quando você vai lá e cede à pressão da sua irmã, você reforça o comportamento dela de continuar pressionando você, resmungando, culpando. Se você não cede esse comportamento, você está praticando a extinção, né? Se você parar de ir lá e fazer esse comportamento, você está praticando a extinção. No caso da punição aqui, ele interrompe a cordialidade, né? A sua irmã vai fazer pressão ao invés de você ir lá e você... O que você vai fazer? Você vai dar da mesma moeda, né? Você vai xingar, vai evocar águas passadas, vai se fazer sentir culpada, criticada, vai recusar-se, né, a encontrar com ela. É uma coisa boa? Não. É preferível praticar a extinção, né, do que praticar a punição. Ou praticar a saciedade, como nós vimos saciedade lá no segundo vídeo dessa série aqui de extinção. A saciedade, o que você faria? Você iria lá cuidar da sua mãe antes que ela ficasse te pressionando. Você não precisaria ouvir essas coisas todas da sua irmã, não precisaria praticar nem a extinção nem a punição. Outro exemplo, seu filho faz birras quando você lhe diz que é hora de ir para a cama. Em geral, diante dessas ocorrências, você cede e o deixa ficar acordado por mais um tempinho. Então, quando o seu filho faz birra e que você deixa ele ficar mais tempo fazendo alguma coisa, você reforça o comportamento da birra. Ok? A extinção seria não ceder e não deixá-lo ficar acordado quando faz birra. Ou seja, remover o reforçador. Qual o reforçador? O reforçador é justamente o seu comportamento de deixar ele mais tempo quando ele faz birra. Quando ele faz birra e você cede, você reforça o comportamento de birra. A punição seria tirar 1 hora de TV toda vez que ele fizer birra. O negócio de tirar 1 hora de TV é tirar 1 hora de alguma coisa que ele goste. Uma consequência não relacionada com seu comportamento reforçador prévio. Então, ele gosta de videogame. Você tira 1 dia de videogame dele. Essa é a punição. A punição pode afastar uma pessoa de quem pratica punição, bem como esconder ou suprimir o comportamento quando o indivíduo que pune estiver por perto. A punição às vezes pode ser necessária, mas é essencial mantê-la específica, limitada no tempo e apropriada ao crime, ao fato, né, o que está ocorrendo, bem como reforçar um comportamento alternativo. Caso contrário, a estratégia não funcionará. Por si só, a punição não ensina um novo comportamento e pode até levar à autopunição. O que acontece?
a pessoa punida, a tendência dela é emitir o comportamento que a outra pessoa que pune quer, só quando essa pessoa que pratica a punição estiver junto, né? Imagina assim, a pessoa, nós falamos sobre a multa de trânsito lá como punição, né? A pessoa diante daquele sinal lá, daquele radar de multa, ela não corre. Aí ela chega no radar ali, ela reduz para dentro daquela quilometragem, passou ali, ela vai a 1000 por hora depois daquilo. Se não tiver até o outro radar, ela vai a 1000 por hora, né? Então, se tiver diante daquilo ali que pune, ok. Se não tiver, ela não faz não. Às vezes o chefe pune muito o pessoal, né? E essa punição, a pessoa só vai emitir o comportamento quando ele estiver perto. Quando ele saiu de perto, a tendência das pessoas é praticar aquele comportamento, né? De não fazer as coisas, encostar. A gente vê isso muito nos trabalhos, né? Às vezes a punição ela pode ser necessária, mas porém ela tem que ser bem específica, né? E tem um comportamento alternativo, reforçar um comportamento alternativo para que venha funcionar. Ponto de discussão, né? O que são esses pontos de discussão? Ponto de discussão, nós vamos colocar que eles são alguns detalhes, né? Que às vezes algumas perguntas que as pessoas fazem. Relativa ineficácia da punição. No longo prazo, a punição é uma das formas menos efetivas para mudar o comportamento. No longo prazo, né? Às vezes, no curto prazo, ela até ajuda. Ela suprime o comportamento punido quando a pessoa que está punindo fica nas proximidades. Mas ele tende a ser repetido quando o punidor não estiver presente. Nós dissemos lá do chefe, né? Que se o chefe estiver junto, a pessoa ela vai fazer as coisas que ela precisa, e quando ele não está, as pessoas ficam ali mocegando, né? Que é chamado mocegar, que costuma não fazer, né? A prática também não ensina quaisquer novos comportamentos para substituir aqueles que sofreram punição. Punição, por si só, o nome já diz. B. A necessidade de comportamentos alternativos. Quando esse recurso é usado, comportamentos alternativos devem ser reforçados para substituir aquele que estiver em cronogramas de extinção. Nem a extinção, nem a punição ensinam novos comportamentos. As pessoas não conseguem desaprender velhos comportamentos. Por que as pessoas não conseguem? Mas a pessoa nunca mais ela praticou. Sim, mas fica latente. Pensa assim, vamos fazer aqui uma comparação. A pessoa que quer emagrecer, né, que tem um corpo grande, ela vai fazer um cronograma, né, de mudança de vida, de alguma coisa, né, lá de um comportamento que vai fazer ela perder peso. Quando ela perder peso, o que vai acontecer? Aquelas células de gordura vão embora? Não. A célula de gordura é semelhante a um balão. Um balão, você enche o balão ele é assim, aí você enche o balão. Ele vai encher e vai à medida que você for colocando mais ar, ele vai enchendo. Vai chegar a um determinado ponto que ele vai ficar bem cheio, igual a pessoa. Quando você tira o ar dele, o que acontece? Ele murcha. Ele deixa de ser balão? Não. Então as células de gordura, elas são do mesmo jeito. Elas são células adiposas, né? Que a tendência delas é murchar. Então elas murchando, elas não vão sumir da pessoa.
O que vai acontecer com elas é que elas vão murchar e vão ficar ali. Mesma coisa esses comportamentos, né? Os velhos comportamentos sempre continuam ali. Se um dia a pessoa precisar daquele comportamento, ele volta. Uma coisa, a pessoa volta a comer, às vezes ela fica bacana, com um corpo bacana, mas ela voltou a comer muito, né? Saiu daquele cronograma dela, ela volta a engordar. Não é do interesse evolutivo de qualquer pessoa ou animal ser capaz de abolir velhos comportamentos facilmente. Esse animal aqui nós temos na natureza. Às vezes a pessoa pega um animal selvagem, né, e leva para dentro de casa, um leão, né, e cria ele desde pequeno, né, mas porém ele tem aquele comportamento dele lá que a própria evolução já colocou dentro dele. E um dia aquele comportamento dele pode voltar à tona. A gente tem visto muito isso aí, inclusive em vídeos, que às vezes o animal foi criado por uma pessoa, em determinado momento ele mata a pessoa, um leão, um tigre, né? Nunca se sabe se o comportamento que é problemático agora não será útil em algum contexto novo. Porém, ainda não imaginado. Assim, embora a punição possa levar o indivíduo a interromper determinado comportamento, a capacidade para realizá-lo está sempre presente. Em suma, as pessoas podem aprender novos comportamentos, mas não conseguem desaprender os velhos. Falei, né? Você aprende novos comportamentos, porém, tudo que você aprende fica ali na sua caixinha, né? Fica na sua caixinha. Vamos colocar assim a caixinha, né? Porque tudo que nós aprendemos vai para o nosso disco rígido, que é o nosso cérebro, e fica guardado ali, tipo um computador. O computador, você pode formatar o computador, porém as informações ficam nele, né? Para você acabar com o computador, você precisaria de pegar o disco rígido dele e bater um martelo em cima. Uma coisa é o nosso cérebro. Nosso cérebro, tudo que você aprende fica lá guardado e um dia pode ser usado, né? O ideal é que você filtre e aprenda habilidades. Nós temos as habilidades da DBT justamente para que você possa regular isso aí, né? Aí nós vamos começar com a supercorreção, que é uma coisa pequena também, né? Que está dentro também. O que é a supercorreção? Em diversos estudos constatou-se que uma forma de punição chamada supercorreção cessou diversos tipos de comportamentos disfuncionais. A supercorreção é uma forma de punição quanto uma forma de reparação que se adapta ao crime, ao fato. Estudos descobriram que ela é mais efetiva do que apenas a correção, né? Ok, então esse vai ser o nosso quarto vídeo, né? Que nós vamos falar sobre a supercorreção, ok? Vai ser o nosso próximo vídeo dessa série aqui. Gente, muito obrigado.